Glória, Senhor. Glórias a teu nome, Senhor Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu gostaria de convidar toda a igreja agora a cantar conosco. Enquanto nós cantamos, não fique só ouvindo, abra o seu coração e cante conosco. Cada vez que a minha fé é aprovada, vamos juntos? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Feche seus olhos um minutinho. Pai de amor, nós estamos aqui diante da sua presença e nós viemos nesse lugar para romper em fé. A palavra romper significa ir adiante. E Senhor, são tantos os obstáculos que nós enfrentamos no dia a dia,
São tantos obstáculos que nós enfrentamos, ó Deus, hoje. São tantos obstáculos que nós enfrentaremos amanhã. Mas, Pai, nesse lugar de refrigério, nesse lugar de adoração, nesse lugar onde a Tua presença é tão real, nós queremos que o nosso coração e a nossa fé seja instigada pela palavra do Senhor, que diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. A Tua palavra que diz que se nós podemos crer, tudo é possível ao que crer. Por isso, essa noite, Pai, nós queremos romper em fé. Não importa o diagnóstico que tenhamos recebido, não importa as palavras que tenham sido lançadas contra as nossas vidas, não importa, ó Deus, a sentença que foi colocada diante de nós. Nós rompemos pela fé, nós rompemos os obstáculos, rompemos as diversidades, rompemos as circunstâncias, e, ó Deus, nos recusamos a enxergar o que os olhos veem. Nós enxergamos pela fé, ó Deus, o milagre, a vitória, a restauração, a provisão do Senhor chegando. Nós nos recusamos a sentir, ó Deus, com as emoções humanas. Nós queremos sentir com o coração da fé, queremos sentir com o Teu Espírito Santo, ó Deus, aquilo que vem do Senhor, não aquilo que vem do mundo. Por isso, Pai, nessa noite, nesse lugar de adoração, que nossa fé seja alimentada e que brote do nosso coração a experiência e uma esperança vinda da Tua parte. Move, ó Deus, a Tua mão sobre nós e entre nós nesse lugar. É a nossa oração feita no nome daquele que pode todas as coisas, no nome de quem nos reunimos, no nome a quem prestamos adoração e culto, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quero convidar você a cantar mais uma vez esse refrão, dizendo: rompendo em fé, minha vida se revestirá com o Seu poder, com ousadia eu vou viver o sobrenatural. Nós não movemos o sobrenatural, mas nós vivemos o sobrenatural. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós vamos experimentar isso. Vamos mais uma vez o refrão? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher a cada dia. Levante suas mãos. Nós vamos dizer mais uma vez isso com toda a força. Eu espero que você esteja com o seu coração preparado para grandes coisas do Senhor. Nós rompemos, Senhor. Rompemos os obstáculos, rompemos as adversidades, rompemos, ó Deus, as sentenças humanas. Com ousadia vou viver sobrenatural. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Se você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelos Teus milagres nessa noite, nesse lugar. Aleluia. Amém. Antes de você se assentar, cumprimente a pessoa que está perto de você, dizendo assim: não pare de lutar. Não pare de lutar. Não pare, não pare, não. Você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Hoje, um dia tão especial. Nós estamos aí vivendo esse período de virada entre Natal e Ano Novo. Obrigado por você estar nos assistindo em viagem, talvez com a sua família, e que Deus possa ministrar a sua vida. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Eu estou muito feliz de ver você aqui hoje, né? Muitas pessoas acabam ficando com um pouquinho de preguiça no final do ano, principalmente nesse intervalo entre Natal e Ano Novo, aquela preguiça, aquela leseira, como diz lá no Nordeste. Mas você decidiu vir aqui, você decidiu sair da sua casa e estar conosco celebrando o nome de Jesus e cultuando. Glorificado seja o nome do Senhor também por você que está hoje nos visitando pela primeira vez. Você que vem com um familiar, está aí passando férias, passando as festas de fim do ano com a sua família e veio hoje, seja também muito bem-vindo aqui nesse lugar. Nossa Terça da Esperança, ela é assim, ela funciona no seguinte perspectiva: nós fazemos propósitos de oração e firmamos isso todas as terças-feiras. Cada terça-feira que a gente vem aqui, a gente tem a oportunidade de começar uma nova campanha, um novo propósito de oração. São 7.
semanas seguidas que nós fazemos. Então hoje, se você se interessar em começar uma campanha, um pacto de oração, você pode fazê-lo com a gente. Então você vai vir ao final da celebração aqui à frente, quando nós chamamos o pessoal que está na quinta, sexta e sétima semana de campanha, você vai vir junto. Então você vai receber uma oração da nossa equipe de intercessão e vai fazer hoje sua primeira semana de campanha. Ao final do culto nós teremos aqui os nossos cartõezinhos que estarão à frente. Você leva um cartãozinho desse para sua casa e vai acompanhar semana a semana, marcando o dia que você começou a sua campanha até o dia que você vai finalizá-la e terminá-la, tá bom? Então no final você vai vir à frente, você que vai começar a sua campanha de oração. Mas pastor, e depois no ano novo? No ano novo tudo continua do mesmo jeito. Nós teremos celebrações todos os dias, né? Todas as terças-feiras normalmente, e a gente espera que você retorne aqui para continuar a sua campanha de oração. Deixa-me passar alguns avisos para vocês. Primeiro, essa série Eu Sou, ela vai conosco até quase o final de janeiro. Então todas as terças-feiras nós vamos falar sobre essa temática. Nós temos ainda que falar Jesus como Ele é a água da vida, quando Ele diz eu sou a água da vida. Nós vamos falar sobre Jesus ser o poderoso. Vamos falar sobre ser o caminho, a verdade e a vida. Tem ainda a videira verdadeira. Ainda tem alguns assuntos para nós falarmos. Hoje nós vamos falar sobre quando Jesus diz eu sou o bom pastor. O que isso significa? O que isso quer dizer para você e para mim? Daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre isso. Amanhã às 6h30 da manhã nós vamos ter o nosso momento de celebração e de oração. Das 6h30 às 7h, você está convidada e convidado a participar conosco, encerrando às 7h com um delicioso café da manhã, e você vai estar conosco aqui, das 6h30 às 7h, ao final nós vamos tomar um café da manhã juntos e você vai para o seu compromisso. Você que está de férias, aproveita a oportunidade, vem participar conosco, vem orar, 6h30 às 7h em ponto, nós faremos a nossa oração amanhã pela manhã. Outro aviso é que domingo nós não teremos celebração à noite, tá bom, queridos? Nesse próximo domingo a nossa celebração ela será apenas às 10h da manhã, tá? Em virtude do ano novo, a gente quer que as pessoas passem tempo com a sua família, estejam à noite desimpedidas para poderem servir bem os seus familiares, viajar se for necessário, mas no domingo pela manhã eu gostaria de ver você aqui conosco, às 10 da manhã é o horário da nossa celebração, das 10 até as 11h30 é o horário da nossa celebração nesse próximo domingo. Virando o ano, dia 7 de janeiro, volta tudo normal. Nós teremos a nossa celebração à noite, às 19h30, e de manhã nós vamos ter a nossa escola bíblica dominical, que é o tempo para a gente aprender da palavra de Deus e poder gastar um tempo a partir das 9 da manhã falando sobre seitas e heresias. Nós vamos falar esse mês de janeiro sobre algumas seitas e heresias que rondam o povo de Deus. Por exemplo, você ouve muito falar sobre teologia da prosperidade. Se você não conhece esse nome, é aquela história do pessoa dar 10 para receber 20, 100 para receber 200, que você nunca vai ver aqui na nossa comunidade, porque isso não é uma teologia bíblica, é uma teologia criada nos dias atuais que a gente chama de heresia. Uma outra que talvez você conheça é copinho d'água em cima do televisor, que você toma um copinho de água, é água benzida ou água orada pelo pastor, o lencinho que passa na testa do pastor. Tudo isso são heresias que nós vamos falar no domingo de manhã. Outras seitas que aparecem no nosso meio, como por exemplo a Seishonoye, como por exemplo os Mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Se você quer conhecer um pouco sobre essas seitas e entender como elas funcionam e por que são chamadas de seita, então domingo, dia 7 de janeiro, começa às 9h da manhã, tá bom? Outra coisa que começa no domingo, dia 7, todo janeiro nós separamos um período de janeiro para a gente fazer uma ação solidária na nossa cidade. Nós já fizemos a pintura da Escola Monteiro Lobato no ano de 2016. No ano de 2017 nós fizemos a pintura da nossa comunidade, nossa igreja, né, por mutirão, os irmãos da igreja local. E agora nós vamos fazer mais uma ação solidária na nossa cidade, que é a Escola Machado de Assis. Quem pode participar? Quem quiser, quem tiver vontade. Homem, mulher, adolescente, adulto, só crianças que infelizmente com tinta não dá para se brincar, a sujeira fica grande depois para limpar. Então, adolescentes, jovens, homens, mulheres, membros da igreja, simpatizantes, frequentadores, você quer participar? Venha conosco aqui nas nossas reuniões, e a partir da semana que vem nós teremos a nossa secretária, você vai dar o nome para ela. Olha, eu quero participar do mutirão. A gente vai ter o seu nome e telefone e vamos avisar você certinho o horário que você vai participar conosco. A gente precisa de 3 equipes, uma equipe que funciona no sábado à tarde, uma equipe que funciona domingo de manhã e uma equipe que funciona domingo à tarde. Aí a gente consegue terminar esse mutirão o mais rápido possível e entregar a escola bonita para os alunos antes de iniciar o ano letivo de 2017. Então eu queria contar com você, pintor de
rodapé, pintor profissional, servidor de água, fazer bolinho para os camaradas que estarão lá. O que você puder ajudar a gente vai ser uma bênção, porque é um tempo de servir. Janeiro nós reservamos as férias para servir a nossa cidade, tá bom? Então grave aí na sua agenda, começa dia 6 e 7 de janeiro, sábado e domingo do primeira semana de janeiro aí, tá? E outra coisa que vai iniciar, que talvez você ainda não participou, e quem participou não perde nenhum ano. A gente faz isso desde 2016, nós chamamos isso de Semana 12 por 12. O que é isso? 12 dias ininterruptos de oração para cada cada mês do ano. Então, começa dia 14 de janeiro, um domingo à noite. Então, de 14 de janeiro, nós vamos orar pelo mês de janeiro de 2018. Então, a gente reserva um tempinho no culto para a gente orar pelo mês de janeiro. O que acontece no mês de janeiro? O que nós temos no mês de janeiro? Aí depois, na segunda-feira, das 7h30, 19h30 às 20 horas, 30 minutinhos apenas, nós vamos orar pelo mês de fevereiro. Na terça-feira a gente reserva mais alguns minutinhos para orar pelo mês de março. Na quarta de manhã, ou na quarta noite, a gente vai avisar certinho ainda, nós vamos usar um tempo para orar pelo mês de março. E assim, nós vamos orar 12 dias, e vamos jejuar 12 dias. Cada dia desde que nós orarmos representará um mês do ano. Então, o que você precisa de Deus para o ano 2018? A porta de emprego, os estudos, o vestibular no final do ano, a colheita, né? O que você precisa? Aqui estão todos os meses do ano, nesses 12 dias, a partir do dia 14. Eu vou avisando vocês com mais frequência, mas já vai gravando para você participar conosco, todos os dias. Tem gente que veio 12 dias em 2016 e nunca mais parou de vir na nossa igreja. Teve gente que veio 12 dias e recebeu umas bênçãos maravilhosas. E eu queria desafiar você a participar conosco dessa campanha de 12 dias de oração, por 12 meses de celebração, de uma maneira muito especial, tá bom? São esses os avisos que nós temos para hoje. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. E enquanto nós cantamos essa canção, você vai vir aqui à frente e entregar com alegria e com coração. Não, se você vai dar constrangido, não dê. Se você vai dar por obrigação, deixa no seu bolso. Se você vai dar porque você quer fazer uma troca com Deus, Deus vai dar mais para você, deixa aí no seu bolso também. Agora, se você vai entregar com alegria, enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir à frente e entregar dizendo: obrigado, Senhor, aqui está parte daquilo que o Senhor tem me dado como sustento, e eu devolvo no seu altar. Porque Deus só recebe a oferta de um coração alegre. Então, enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente e devolver a sua contribuição. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou. Quando o bem ou quando o mal, oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim
aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Eu queria pedir que você continuasse em pé, porque nós vamos cantar mais uma canção, enquanto nossa equipe de intercessão também se posiciona. Crianças de 3 a 8 anos, se seu filhinho ou sua filhinha não estiver confortável em ir sozinho, você pode acompanhar também com os nossos monitores, nossos facilitadores, essa ministração com eles. Isso, crianças de 3 a 8 anos, certo? Podem ir, crianças, Deus abençoe vocês, tá? E a nossa equipe de intercessão pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Atenção, você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, vem aqui à frente que nós queremos interceder por vocês. Se você vai ficar no seu lugar, aproveite essa próxima canção para adorar ao Senhor e receber a palavra que Ele tem para o seu coração através dessa ministração. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, pode vir à frente. Aleluia, Senhor. Perto de Ti, ó Pai, é que nós queremos estar. Perto de Ti, Senhor, é que nós queremos ficar. Junto a Ti, meu Deus. Somente em Ti podemos confiar, Senhor. Perto quero estar. Junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te
quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, As mulheres declaram: junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens declaram: tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode se assentar, por favor? Agradecer a nossa equipe de adoração, esse tempo tão precioso. Nós sempre falamos que às vezes a gente fica na expectativa de chegar o momento da mensagem ou da pregação, mas a pregação está acontecendo desde o início dessa celebração, quando nós cantamos o primeiro cântico que dizia: cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás chance de crescer um pouco mais. Nós cantamos canções que são das Escrituras e canções que são da Bíblia. Por isso que é importante que você esteja o tempo todo conectado, você não esteja se distraindo com outros recursos aqui dentro, ou com outras situações, mas esteja ouvindo o que Deus está falando com você desde o primeiro minuto que você pisou nesse lugar. Eu tenho certeza que Ele está falando com você. Pode colocar para mim, por favor, o meu slide. Hoje nós vamos falar sobre o Eu Sou o Bom Pastor, esse aqui, isso, obrigado, tá?
João capítulo 10, versículo de 1 a 11, nós já falamos sobre Jesus ser o pão da vida, a luz do mundo, a porta. Hoje nós vamos falar sobre o fato de Jesus dizer no Evangelho de João, eu sou o bom pastor. Lembre-se que Jesus diz 7 vezes a palavra eu sou, né, no Evangelho de João. E nós vamos estudar uma a mais, que subentende-se que ele disse quando ele encontra com a mulher samaritana em João capítulo 4, quando a mulher fala, mas o senhor não tem água para tirar, é balde para tirar a água desse poço? E Jesus fala, se você conhecesse quem é que te pede, saberias que eu te daria água da vida. Então a mulher fala assim, mas então me dá dessa água, Senhor, para que eu não precise voltar nesse poço todos os dias. E Jesus fala, sou eu sou quem fala contigo. Ou seja, subentende-se ali que Jesus fala, eu sou a água da vida. E nós vamos falar sobre isso, nós vamos acrescentar um a mais, para a gente poder entender essas palavras de Jesus, eu sou, todas no Evangelho de João, e João é muito inteligente para colocar todas essas palavras que Jesus disse, para instruir a igreja cristã sobre a identidade, sobre o perfil, sobre o caráter desse Deus que nós cultuamos e celebramos até o dia de hoje, chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos lá para o texto? João capítulo 10, versículo 1 a 11, diz assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas, no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhe estava falando. E lá no versículo 11 Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos lá, entendendo um pouco do contexto geral. Uma das principais atividades, econômicas do povo de Israel nos tempos de Jesus era o pastoreio de ovelhas. Eram grandes recursos monetários que eram investidos na vida dessas pequenas ovelhinhas que traziam então recursos para os seus senhores e para os seus proprietários. Os pastores eram aqueles que eram responsáveis por cuidar desse rebanho. Eram remunerados para levar os rebanhos até as pastagens. Em Israel, que é composto por 2/3 de deserto e 1/3 de semideserto, não tem pasto logo ali na esquina, não tem uma graminha verdinha logo aqui. O pastor era o responsável por empreender uma caminhada de dias, uma jornada até mesmo longa, para conseguir conduzir suas ovelhas de um lugar árido e estéril para até os pastos verdejantes. Você lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. Em Israel só existe um rio que corta o estado ou o país de norte a sul, chamado Rio Jordão. Ele nasce no norte, depois ele vem para aquele grande lago chamado Mar da Galileia, desce novamente por uma vertente, desce e desemboca no Mar Morto ao sul do território de Israel. Apenas esse lugar existe água em Israel, água canalizada, água em forma de rio ou de riacho. Ali então nós vemos uma mensagem muito clara, o pastor é o responsável por prover vida e recursos para as suas ovelhas. No tempo de verão, esse pastor ficava no descampado. Ele ficava ali no meio do deserto árido, fazia um levantar de pedras, fazia um aprisco, deitava-se na porta e ali ele dormia e passava a noite. No tempo de inverno, onde as temperaturas chegavam inclusive abaixo de zero, esse pastor, ele levava as suas ovelhas para determinados lugares rochosos, onde existia um porteiro. Esse porteiro, ele tinha como se fosse um comércio de cuidado de ovelhas. Cada pastor colocava a sua ovelha ali dentro, para as temperaturas mais baixas conseguir suportar, e ele colocava e o porteiro trancava a porta, e todas as ovelhinhas misturadas ficavam lá. Uma ovelha do pastor A, outra ovelha do pastor B, outra ovelha do pastor C, ou seja, aquele monte de ovelhas misturadas dentro de um aprisco, numa região rochosa, que tinha uma porta, uma pessoa responsável por cuidar de todas elas. Quando chegava o tempo de tirá-las daquele lugar e levá-las novamente ao pasto, o pastor da ovelha chegava na porta e fazia um som. Com esse som, ele tirava as suas ovelhas e as demais ficavam naquele lugar.
Com um único som, com um único gesto, aquelas ovelhas reconheciam a voz do seu pastor e imediatamente iam saindo do aprisco, e o pastor ia saindo, e elas iam atrás dele, e ele adiante delas. Este é um recurso lindo, maravilhoso nas Escrituras, que mostra o contexto de onde foi tirada essa passagem. Jesus olha para todo esse contexto pastoril e diz assim: eu sou o bom pastor. As ovelhas estão nesse grande aprisco chamado mundo. As ovelhas estão misturadas. As ovelhas estão aí, talvez perdidas. Mas quando chega o momento de eu chamar cada uma delas, eu as chamo pelo nome. Elas reconhecem a minha voz e vêm para me seguir. E olha que interessante os textos em destaque que eu coloco com você em João capítulo 10. Olha lá comigo. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Bom, se você reconhece que Jesus é o bom pastor, e você reconhece que Ele é o pastor que não vai deixar faltar nada sobre a sua vida, então com certeza você sabe qual é a voz do seu pastor. Com certeza você consegue identificar a voz de Deus em meio a tantas palavras, meio a tanta poluição sonora. Você consegue identificar a voz de Deus em meio a tanto burbúrio. Não é verdade? Talvez não, não é? Porque às vezes os nossos ouvidos são treinados apenas para ouvir o que nos interessa e acabamos por esquecer a voz mais preciosa, que é a voz do bom pastor. Talvez você esteja aqui dizendo que Deus é o seu bom pastor. Talvez você esteja aqui há anos nessa comunidade dizendo que Jesus é o seu bom pastor. Tudo bem, eu vou acreditar nessa sua crença, mas eu gostaria de fazer uma pergunta reflexiva. Você conhece a voz do seu pastor? Porque o texto diz que ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ou seja, o pastor, o bom pastor, conhece você. A pergunta é ao contrário: você conhece seu pastor? Porque a palavra de Deus diz no Salmo 139 que Ele conhece o seu sentar e o seu levantar. Ele conhece quando você entra e também sabe como você sai. De longe Ele esquadrinha todos os seus pensamentos. Não há nada que você possa manter oculto diante de Deus. Hebreus diz que não há nada que permaneça oculto diante daquele que nós havemos de prestar contas. Não há nada que você possa esconder de Deus. Deus te conhece de cima e embaixo, por dentro e por fora. Deus conhece o seu humor, conhece a sua personalidade, conhece seus dramas, suas fragilidades, suas debilidades, suas lutas internas, suas preocupações as maiores preocupações, as menores delas. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Você o conhece? Você conhece o caráter dele? Quando eu falo para você, Deus é amor, você sabe o que isso significa? Você consegue sentir o bom pastor te abraçando com amor, libertando você das garras da rejeição, onde você se sente mal amada, não querido, rejeitado por tanta gente. Você conhece o Deus que é amor? Quando eu falo para você, o seu Deus que é o bom pastor, que te conhece por inteiro, é fiel. Você conhece esse Deus fiel, que não trai, que não rompe as promessas, que não te decepciona e nem te frustra, que você pode apostar todas as fichas, entre aspas, porque nós usamos esse recurso linguístico para falar quando a gente confia em alguém. Eu aposto todas as minhas fichas nisso. Você pode colocar todo o seu coração para servir a Deus, que Ele nunca vai te decepcionar. A igreja pode decepcionar, o pastor pode decepcionar, a estrutura e a instituição pode te decepcionar, mas Jesus jamais te decepcionará. Você conhece? Ele te conhece. A minha pergunta para você mais uma vez: você o conhece? Quando fala que Deus é justiça, você consegue esperar na justiça dele, ou você quer fazer com as próprias mãos? Ou você quer dar um passo para fora e dizer, não, está muito parado, eu prefiro dar uma mãozinha para Deus, eu vou dar uma ajudinha para o Senhor. Eu tinha entregado nas suas mãos, Deus, mas eu quero aproveitar a oportunidade e quero te ajudar a realizar esse milagre. Justiça, você sabe quando se fala na palavra que Deus é justiça? Você entende quem Ele é para você? Quando se fala que Deus é alegria, você consegue saber o que é isso para você? Em meio a tanta tristeza, tanta angústia, tanta solidão, você consegue experimentar esse Deus que é alegria? Porque a Bíblia fala que Ele te conhece. Minha pergunta é, você conhece esta pessoa maravilhosa que é Jesus? Diz o texto, Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei que Deus sabe como você entrou. Eu sei que Deus sabe o que aflige o seu coração. Eu sei que Deus sabe o que aperta a sua alma, o que te tira as esperanças,
o que te rouba as expectativas, o que te deixa para baixo, o que te lança num lamaçal de penúria, de perda, de transtornos, até mesmo emocionais. Eu não sei, eu não consigo identificar olhando para essa massa de pessoas essa noite, mas eu creio num Deus que conhece cada coração, que sabe exatamente o que você vem trazendo em sua alma essa noite. Ele te conhece, mas Ele te chama a um nível mais profundo, onde Ele não apenas conhece o seu coração, mas você aprenda a ouvir e conhecer a voz dEle, reconhecer a voz dEle em meio a essa poluição sonora dos nossos dias atuais. Você consegue ouvi-lo? Você consegue ouvir Deus nesse momento? Outra coisa interessante que aparece nesse texto é que quando Ele chama suas ovelhas, Ele as leva para fora e vai adiante delas. Se tem uma canção que marca o meu coração, é essa que nós cantamos agora há pouco, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Falando no Salmo 23, e ele diz assim: não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Ou seja, eu creio em um Deus que é o bom pastor e que vai adiante de mim. Deus sabe que nesse ano de 2018 você precisa de uma porta de emprego, mas Ele vai adiante de você. Se Ele te tirou daquele aprisco, é porque Ele vai adiante de você. Deus sabe que você também tem pedido um relacionamento estável, sólido, seguro, onde você possa se casar, possa ter filhos. Deus sabe que você tem no seu coração o desejo de se estabelecer econômica e financeiramente. Deus sabe que você precisa passar naquele vestibular que é o sonho da sua vida. Deus sabe o que você está precisando e Ele vai adiante de você. Ele não é o pastor que diz: ó, lá tem água, vai você agora. Ele não é o pastor que diz: olha, lá tem pasto, vai você agora. Olha, lá tem oportunidade, vai você agora. Diz a Bíblia Sagrada que Ele toma pela nossa mão direita, nos ajuda e nos coloca em marcha em direção ao seu propósito para a nossa vida. Você, minha querida irmã, você, meu querido irmão, não está sozinho, não está sozinha. Ele vai adiante de você, Ele vai adiante de você. E eu não sei que tipo de esperança isso traz para o seu coração, porque para mim isso é suficiente para entender que eu não sei como é que 2018 vai chegar. Eu não sei como é que em março de 2018 eu estarei. Eu só sei uma coisa: o Deus que não desampara e nem me deixa sozinho, Ele vai adiante de mim. Ele vai adiante dos meus problemas, Ele vai adiante das minhas lutas, Ele vai adiante das minhas preocupações, Ele vai adiante abrindo as portas, preparando o caminho. Ele vai adiante, porque diz a Bíblia no Salmo 23 que Ele me guia mansamente às águas de descanso. É Ele quem me guia, não eu quem me auto-oriento. Esse é o nosso problema, entendeu, irmãos? O nosso problema não é que nós desconhecemos o caráter do pastor. Até nós temos bastante informação sobre isso. O problema é que nós não aprendemos a andar com o pastor. O problema é que nós não aprendemos a nos apegar ao pastor, a deixar o pastor nos guiar. Porque às vezes a gente passa um dia no deserto, às vezes 2 dias na esterilidade, às vezes a gente passa 2 meses e não vê pasto, mas o pastor sabe o que está fazendo. Ele não vai deixar suas ovelhas no deserto, Ele não vai abandonar suas ovelhas. Por isso eu gostaria de dizer para você: não lhe falta informação sobre o pastor. O que lhe falta é a experiência com esse pastor. Você sabe que esse pastor cuida, você sabe que esse pastor protege, você sabe que esse pastor é bom, você sabe que esse pastor é fiel, você sabe que esse pastor é amor. Mas você já experimentou esse pastor ao ponto de você conhecê-lo de uma maneira tão íntima e experimentá-lo e saber que ele é fiel em toda circunstância? Deixa eu me dar um exemplo aqui, por favor. Tem alguém aqui que não sabe andar de bicicleta? Não sabe andar de bicicleta? Levanta a mão só para eu saber. Joseli. A Joseli não sabe andar de bicicleta, tá bom. E Joseli, eu vou explicar para você como é que anda de bicicleta, tá bom? É o seguinte, presta atenção que daqui vai ser tranquilo. Você pega a bicicleta, coloca ela em pé, tira a rodinha, tá? Tira a rodinha. Aí depois você passa uma das pernas por cima do cilinho, que é o banco, coloca os 2 pés no chão, segura firme. Coloca o equilíbrio bem no centro, sempre olhando para frente e no centro. Aí você vai colocar um pé num pedal, deixando mais elevado. Você vai colocar toda a sua força naquele pé e vai sair do lugar, começar a pedalar e vai seguir reto. Certo? Você entendeu a informação? Entendeu? Certo. Uma informação foi dada. Ela entendeu a informação. Agora, ela é capaz de andar de bicicleta com essas informações, pessoal? Mas são informações boas, não são? Eu disse tudo que precisa para saber andar de bicicleta: estar reto, olhando para frente, colocar força no pé, manter o equilíbrio. Ela tem todas as informações necessárias para andar de bicicleta. Agora, o que falta para andar de bicicleta?
praticar. O que falta agora é experimentar essa pedalada, é dar a primeira pedalada. E pergunta para vocês, quando ela for com as informações andar, ela vai conseguir na primeira? Não, ela vai ter que experimentar o que é andar de bicicleta, para depois disso conseguir realizar. E pergunta mais uma perguntinha para vocês, suponhamos que ela aprenda a andar de bicicleta semana que vem, e aí ela fica mais 15 anos sem andar de bicicleta. O que acontece quando ela for pegar a bicicleta novamente? Vai andar. Porque um aprendizado por experiência, ele supera a milhares de aprendizados sem experiência. Então muitas vezes nós sabemos e temos informações sobre Deus. Nós sabemos o que significa igreja. A gente sabe o que é a palavra pastor. A gente conhece os detalhes sobre quem é Jesus Cristo. E não falta informações sobre Ele. A gente fala, agora vai, agora minha vida vai dar uma guinada, agora meu casamento vai mudar, agora minha história vai ser diferente, agora o mundo vai ser melhor. Então, de posse de todas essas informações, você sai e leva o primeiro tombo e nunca mais se levanta achando que isso não é para você. Andar com Deus é como andar de bicicleta. Você vai ter que experimentá-lo dia a dia, mas o dia que você experimentá-lo verdadeiramente, você nunca mais vai esquecer de quem Ele é. Nunca mais você vai esquecer da fidelidade dEle, da graça dEle, do amor dEle, da misericórdia dEle. O dia que você experimentar a graça de Jesus sobre você, você nunca mais vai esquecer o que isso significa. Podem vir lutas, dificuldades, problemas, traições, rompimentos de promessas, quebras, falências, fracassos, derrotas. Você vai lembrar de quem é esse Deus que você experimentou. Por isso que eu tenho insistido com vocês terça após terça, é que você não fique com informações nesse lugar. Você experimente quem é esse pastor, e esse pastor que te vai adiante de você, que você pode seguir com confiança absoluta de que ele vai levar você até o caminho de paz. Mas tá bom, acho que essas informações são suficientes para você sair daqui e falar, bom pastor, eu agora acredito que Jesus é o bom pastor, e a partir de hoje eu vou reconhecer a sua voz em meio a tantas vozes que esse mundo sopra sobre meus ouvidos. É simples assim? Não é simples. Porque você está ouvindo a voz de Deus agora e você está antenado a ela nesse lugar. Você só tem um foco. Você só consegue enxergar a voz da palavra de Deus sendo lançada sobre você hoje. Mas daqui a pouco, quando você sair daqui, você vai ter a voz do marido, contrariando suas esperanças. Você vai ter a voz do patrão, contrariando suas crenças. Você vai ter a voz do filho, da sociedade, do mercado, da bolsa de valores, dos investimentos, da sogra, do sogro, do médico. Quando você sair daqui, outras vozes vão querer soar em seus ouvidos. E como, pastor? Como conseguir definir e manter meus ouvidos conectados à voz do bom pastor, para que eu continue ouvindo aquilo que ele diz e não aquilo que as coisas estão dizendo ao meu redor? Eu quero apresentar para vocês aqui alguns detalhes, porque o centro dessa mensagem aqui é que as ovelhas ouvem, escutam a voz do pastor. Em primeiro lugar, se você quer ouvir a voz do pastor, se você quer discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes nesse mundo, primeiro, aprenda a ir para um lugar alto. Aprenda a ir para um lugar alto. Você já também não teve a experiência de que parece que Deus não fala? Não vou pedir para você levantar a mão para você não se constranger. Mas quantos aqui têm a experiência de que Deus não fala com elas? Quantas pessoas aqui têm a experiência ou a sensação de que Deus está emudecido? Mas como que Deus pode estar emudecido com um texto como esse? Eu vou ler o Salmo 29 com você. Olha só o que o Salmo 29 diz. Tributai, ó filhos poderosos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor vestido de trajes santos. Olha só isso aqui. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como bezerro. A voz do Senhor lança labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem a crias e desnuda as florestas, e tudo no seu templo diz glória. Já percebeu como que esse texto fala sobre a voz do Senhor? E que voz poderosa é essa, que faz tremer o deserto? Que voz poderosa é essa, que faz as árvores perderem suas folhas? Que voz poderosa é essa que faz
os bezerros saltarem? Que voz poderosa é essa que troveja sobre as águas, que a gente não consegue ouvir? Por que será que a gente não consegue ouvir? Porque talvez a nossa recepção da voz de Deus esteja com muitos problemas, porque o problema não está no emissor, o problema está no receptor. Eu vou contar uma ilustração para vocês aqui, que eu contei alguns dias aqui na nossa comunidade, num domingo à noite. Eu vou repeti-la para você entender como é importante você ir para o lugar alto, para você descobrir o poder dessa voz aqui. Porque pode ser que você esteja sentado aí falando, esse negócio de voz de Deus, Deus falar, é para pastor, é para ministro de louvor, é para gente consagrada. Esse negócio de Deus falar não é comigo não, é para você. E eu vou mostrar isso para você na palavra daqui a pouquinho, segura aí. Qual é o nosso problema de não ouvir Deus? É a nossa sintonia com Ele. Tempos atrás, quando eu me casei, eu fui colocar a antena lá em casa para que a gente pudesse assistir televisão. Eu e minha esposa éramos recém-casados, tínhamos chegado da lua de mel e minha casa não tinha uma antena que prestasse para que a gente pudesse assistir aquelas dezenas de canais que tinham há um tempo atrás. Lembra aquele tanto de canal que tinha? Era possível contar inclusive numa mão só. Globo, SBT, Record, Cultura. Eram esses canais que tem, diferente da sua Sky, né, que você tem lá, que tem 589 canais, você fica passando. Naquela época era antena, queridos, não tinha jeito. E aí, você lembra quando você ficava rodando a antena e um ficava lá embaixo dizendo, tá bom, tá, ficou bom, melhorou, não, ficou ruim. Então, desse jeito, era assim que nós fomos instalar a antena lá em casa. Quando eu estava instalando a antena, meu pai subiu, montou todo lá o esquema e eu fiquei embaixo olhando. E meu pai, e aí? Eu, nada. E aí? Nada. E aí, nada. E aí a gente ficou ali por mais de 40 minutos rodando a antena e faz e coloca não sei o que, até bombrilzinho a gente colocava em cima para ver se resolvia. Aquela técnica científica de colocar bombril na antena e nada resolveu. Chegou uma hora que eu saí e falei para o meu pai, ó pai, seguinte, desce aí, não vai dar certo, a gente não vai conseguir instalar a antena aqui não tem sinal, pai. Eu vou ter que comprar, naquela época, muito tempo atrás, existia parabólica. A nova geração não sabe o que é isso, mas há muito tempo atrás existia uma antena que chamava parabólica, que a gente pagava e financiava, às vezes, até em 24 parcelas, 36, para a gente conseguir pagar e colocar na nossa casa. Eu falei, vou ter que financiar uma parabólica, pai, e colocar aqui em casa. Aí meu pai, sabiamente, falou, não filho, não é possível não ter sinal aqui. Minha casa era uma baixada. Ele falou, vamos tentar mais uma coisa. Ele pegou mais 1,5 metro de cano, colocou assim, subiu a antena, amarrou com alguns arames, subiu e falou para mim, vai lá e testa agora. Quando eu desci, uma viradinha de antena, eu disse, nada, 2 viradinhas, pai, pegou. E já estava lá os meus canais, Globo, SBT, Record, Cultura, e eu ali me esbaldando naqueles canais, agora eu poderia enfim ter televisão na minha casa. Quando eu desci daqui, meu pai desceu, ele disse, filho, o problema não era que não tinha sinal, tem sinal. É que a gente não conseguia alcançar esse sinal com a antena baixa. E aquele dia mesmo, isso já faz 14 anos, aquele dia o Espírito Santo falou ao meu coração, de que o problema não é Deus que não fala, o problema sou eu que não consigo ouvir, o problema sou eu que não consigo captar a sua mensagem, o problema sou eu que estou num lugar baixo demais, eu estou em meio às desilusões, em meus problemas, em meus fracassos, em minhas dores, em meus ressentimentos, em meias mágoas, em meias perdas, em meus traumas, eu estou em meio a tantas coisas aqui embaixo, que eu esqueço de subir para o lugar alto. Provérbios capítulo 18, versículo 20, aqui que eu quero chegar. Torre alta é o Senhor, para ela correrá o justo no dia da sua aflição. Se você quer conexão com Deus, aprenda a colocar o seu coração no lugar alto. O Salmo 24 diz, quem subirá no monte do Senhor, quem entrará no seu santo templo, ou seja, há um perfil dentro das Escrituras de que Deus se encontra nos lugares altos. Não, irmão, não é subir na montanha mais alta aqui perto de Sertanópolis, é elevar o seu coração acima da sua incredulidade, acima dos seus traumas, acima da sua descrença, acima dos seus pecados. Eleve o seu coração a uma conexão com Deus. Pare de viver em meio às más notícias, em meio às misérias desse mundo. Não vai dar certo, hein? Eu sabia que não ia dar certo. Deus não existe. Deus não é bom. Deus é bom só para aquele outro, não é bom para você. Saia desse ambiente e venha para um lugar mais elevado, um lugar mais alto, que se chama Palavra de Deus. Ande nessa palavra e você estará num lugar de conexão total e absoluta com Deus. Lá Deus fala. Então, se você entrou aqui essa noite dizendo que Deus não fala com você, permita-lhe me dizer que ou você está mentindo, ou você está mal informado.
Eu espero que essa noite você esteja mal informado, porque Deus não deixou de falar contigo. É você que reduziu o seu sinal, a esfera desse mundo. Você está antenado a tudo que acontece aqui, mas esqueceu de se conectar à grandeza de Deus, ao poder de Deus na sua vida. Então, em primeiro lugar, se você quer ouvir verdadeiramente a voz do pastor, livre-se desse mundo, dessas vozes e aprenda a ir para um lugar alto. Lá a conexão é melhor. Busque a Deus, vá para a palavra de Deus. Pare, minha irmã, de ficar lendo horóscopo para ver o que o horóscopo vai trazer para você essa semana. Entendeu? Isso é lugar baixo. Isso aí não traz nada para você. Pare de fazer simpatia, folha de arruda, pezinho de coelho, ferradura atrás da porta. Pare de ficar fazendo nozinho, pare de ficar fazendo mandinga gospel, dando nó em camiseta. Isso é lugar baixo. Se é você quer ouvir o que Deus tem para a sua vida, tem que ir para o lugar alto. E esse lugar alto, sabe onde é? É a palavra de Deus. É pela palavra que você chega a uma conexão de coração e de alma com a presença do seu Criador. Segundo, se você quer ouvir a voz do Mestre, livre-se das interferências. Essas interferências, elas são tão terríveis e você sabe como funciona, né? Inclusive, esses tempos eu estava falando aqui com a nossa comunidade, eu comentei que eu morei num apartamento em Londrina, onde a vedação era muito pobre, muito baixa, muito fraca. E tudo parece que naquele apartamento tinha uma gambiarra de fiação e tudo interferia. Então, houve uma época da humanidade, quando a gente precisava saber das notícias, a gente assistiu o Jornal Nacional. Né? Houve uma época, hoje a gente já não faz mais isso há uns bons anos, mas houve uma época que a gente assistiu o Jornal Nacional para saber as notícias. Então você ligava às 8h15 da noite, conectava-se ao William Bonner e a Fátima Bernardes até então, casal que inclusive não estão mais nem junto hoje, e aí eu ficava lá esperando. E aí ia sair a notícia, fresquinha, que estava falando lá, o Senado aprova ou não aprova. Você fala assim, agora eu vou saber o que aconteceu. E aí a irmãzinha, que era do nosso apartamento superior, ela ia na academia todo dia e voltava esse horário. Ela batia um shake, né? Mais ou menos nessa hora. E então aí o William Bonner ia dar a notícia. E ele falava assim, e o Senado Federal acaba de... Ligava o liquidificador em cima, a televisão entrava em modo de interferência. E quando ela acabava de bater o shake dela, o William Bonner estava falando do Corinthians, do Vasco, do São Paulo, e eu perdi a notícia. E agora, sem internet? Porque agora você tem internet para procurar notícia. E sem um Jornal Nacional naquela época? Como é que você fazia? Interferência é um absurdo, porque ela chega exatamente a hora que a informação vai ser transmitida. Tem um monte de interferência na nossa vida. Quando você vai conversar com seu marido, por exemplo, e vai dar uma notícia importante, ele está na frente da televisão, mudando de canal, como um bicho preguiça. Né? Aí você vai falar, amanhã, às 18 horas, tem reunião das crianças da escola e é necessário que os pais vão até lá. É necessário os pais irem até lá. E então você chega perto dele e fala, querido, amanhã às 18 horas você precisa ir à escola porque é necessária a presença dos pais. E ele faz assim, E você julga que a informação foi dada. Se essa informação dada, e você está tranquilo. No outro dia, 18h15, a diretora do colégio liga para você. E aí, não vai vir nenhum representante da sua família? Mas meu marido não está aí não. Aí você liga para o bonitão está lá em outro lugar, jogando bola com os amigos, talvez está na casa do outro amigo vendo o som do carro. E aí você descasca o abacaxi em cima dele, dizendo, que é isso, rapaz? Eu não te falei. Ele falou, não, você não falou nada não. Que cara de pau, não é verdade? Na verdade, ele está falando a verdade, que ele não ouviu. Você não falou nada para ele. Você acha que falou, mas não falou. O que tinha entre você e ele? A televisão. Interferência. E interferência deforma a mensagem. Interferência muda o sentido. Interferência, ela traz um pensamento que não está ali. E às vezes você precisa ouvir tanto a voz de Deus, você quer tanto ouvir a voz de Deus, que você está com tanta interferência que essa voz vem totalmente distorcida. Vou dar um exemplo para você. Talvez você queira tanto acabar com esse casamento, que você encontra até aqui na pregação do pastor uma palavra que diz que é para você acabar com o casamento. Uma vez eu estava pregando numa comunidade e aí no final da mensagem eu falava para a gente deixar o que é velho e começar com o que é novo, né? E aí acabou a pregação, a irmã veio me agradecer. E ela falou, pastor, hoje Deus falou profundamente comigo. Eu falei, amém, glória a Deus. E aí ela falou assim, hoje eu tive a confirmação do que eu tinha que fazer na minha vida. Eu falei, amém, glória a Deus. E aí a minha irmã estava saindo, eu falei, irmã, deixa eu só perguntar por via só por curiosidade, qual foi a decisão que a irmã tomou mesmo? Pastor, eu estava tempos orando para acabar com o meu casamento, que eu não aguento mais aquele cara, né, é uma velharia lá em casa, não serve para nada. Então o Senhor falou hoje para abandonar o velho e começar o novo, eu estou decidindo isso pelo meu casamento.
Eu falei, não, irmã, não, vem cá, deixa eu ministrar novamente a palavra do Senhor na sua vida. E ali eu preguei por mais alguns minutos para tentar remover a interferência. Porque a interferência, ela deforma a mensagem. E às vezes você está aí, sabe, com um monte de minhoca na cabeça e tentando encaixar isso na Bíblia. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque você precisa se livrar das interferências. Tire o ressentimento. Tire a mágoa do seu coração. Tire o desejo de vingança. Tire a inveja. Tire o consumismo desenfreado. Porque às vezes tem gente que vem na igreja só para ter consumo. Quer ganhar mais, enriquecer, prosperar o negócio para ter mais consumo. E Deus não abençoa o consumo. Deus abençoa a vida. E a vida pode vir com conforto, com graça, com misericórdia. Mas você dizer que Deus tem que dar mais poder aquisitivo para você, isso não está na Bíblia, irmãos. Mas a verdade é que às vezes a gente sentado aí fala, não, hoje Deus falou, agora sim, agora eu vou ser cabeça, não vou ser mais cauda. A partir de hoje eu vou pedir demissão do meu serviço, porque agora eu vou ser patrão. Calma aí, irmão. Vamos devagar, porque você precisa estar conectado à voz de Deus para saber o que Deus quer da sua vida realmente, para você não ficar com a interferência do mundo, porque às vezes a interferência do capitalismo, às vezes a interferência do sexo, às vezes a interferência das emoções, às vezes a interferência de uma sociedade tomada por valores baixos, e às vezes a interferência chega. Quais são as 3 principais interferências que a gente vê em quem não é ovelha? Primeiro, o mundo, a carne e terceiro, o diabo. Esses 3 gritam no seu ouvido, tá? O mundo fala para você, ixi, casamento é tudo igual, nenhum está dando certo, hoje de cada 10 que casam, 6 separam, você só faz parte da estatística. Aí vem a carne e diz para você, é verdade, né? Por que eu vou ficar casado com uma pessoa só, sendo que eu posso ter liberdade para ter vários amantes ou várias pessoas? Aí vem o diabo e fala assim, que nada, isso aí está tudo tranquilo, casamento na verdade nunca existiu, é melhor você ficar amaziado, nem amassar o papel a limpo, porque é importante mesmo você ser feliz. São 3 interferências sobre um casamento. Eu poderia falar sobre compra, eu poderia falar sobre relacionamento, eu poderia falar sobre igreja, eu poderia falar sobre comércio, eu poderia falar de tantos temas aqui, sexualidade, mas eu quero falar só de um tema sobre essas 3 influências. Será que você não está ouvindo a voz do mundo? Será que não está ouvindo a voz da carne? Será que não é o diabo que está sussurrando para você tomar essa decisão? Atenção, hein? O bom pastor conhece as suas ovelhas, mas as ovelhas conhecem a sua voz. E por fim, mantenha-se sintonizado. Se você quer ouvir a voz do pastor, sintonize-se e mantenha-se sintonizado. Porque eu vejo 2 grupos de pessoas na igreja que é muito comum. Primeiro, eu tenho o grupo das dificuldades que conectam a Deus. Então, acabou o casamento, ela está na igreja. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Está em crise financeira, quero ver o Senhor, abre as portas, Senhor. Camarada está com uma enfermidade diagnosticada que não tem cura, Senhor, cura, Senhor. Então, as dificuldades conectam o camarada na igreja. Aí quando vem a bonança, o cara sai da igreja e não quer mais nada com Jesus. Ele dessintoniza, ou seja, ele sintoniza na dificuldade e dessintoniza no momento da bonança. Eu tenho outro grupo. São gente que não consegue servir a Deus na dificuldade. Ela só consegue servir a Deus quando está tudo bem. O casamento está uma bênção, a empresa está indo bem, a família está legal, a saúde está boa. Deus é bom, Deus é maravilhoso, aleluia, paz do Senhor, meu irmão. Vem a luta, vem a crise, vem o problema, vem a briga, ela foge da igreja e desaparece. Ela conecta no momento da bonança e desconecta-se no momento da adversidade. De qual grupo você faz parte? Você é aquele que quando está com dificuldade vem para a igreja? Ou você é aquele que quando tudo vai bem você está na igreja, mas quando tudo está mal você sai dela? Porque o segredo, irmãos, é manter-se sintonizado. O segredo é ficar sintonizado. Há um tempo atrás eu fui fazer uma visita num asilo. E lá no asilo tinha uma única televisão para aquelas senhorinhas lá. E judiação, aquelas televisões. Você lembra aquela televisão que a gente tocava nela assim? E era quase um touch já, né? Ela era quase mais moderna. Só que daí quando você mudava de canal, você tinha que rodar um negocinho para sintonizar de novo. Quem é que lembra disso? Levanta a mão só para eu saber aqui. Irmão, o tempo da partida se abrevia, né? Então, porque já faz tempo isso aí, né? Eu estou falando porque era uma coisa de museu, né? Eu, na verdade, eu vi de muito antigo. Mas é verdade, no auge dos meus 24 anos, não dá para eu dizer que eu conhecia esse tipo de televisão, né? Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Então você está lá, com aquela televisão, e eu mudei de canal para a senhorinha, que ela queria assistir um outro canal. Quando eu troquei de canal para ela, irmãos, eu estava desacostumado com aquela tecnologia, e ela falava, tem que mexer, filho. E eu comecei a mexer, tá.
Aí foi, mudei para cá, mudou para lá, a imagem ficou rosa, avermelhada, cinza, azul, bum, deu certo. Falei, beleza. Aí eu sentei com a senhorinha lá, ela, não, agora eu quero o outro canal. Falei, então outro canal, né? Aí fui lá e mudei. Ela falou, tem que mexer, filho. Eu falei, então tá bom, mexe de novo. E fica azul, rosa, vermelho. Acertei, beleza. Sentei, ela falou, agora eu quero o outro. Eu falei, levanta lá e vamos. Irmãos, eu levantei umas 7 vezes para isso aí. Eu falei, não dá certo esse tipo de televisão. Porque é uma conexão e desconexão, conexão, desconexão, sintoniza, desintoniza, aí você fica doido. E eu fico imaginando crente assim, Deus olhando para você. E você vai na igreja e está conectado. E Deus fala, agora vai. Esse é meu filho, essa é minha filha. Agora eu vou corrigir o seu caminho. Agora ela vai andar por princípios. Agora vai ser uma bênção. Daqui a pouco você está desconectado. Está no bailão, está na noitada, está na bebida de novo. Está entrando num relacionamento que você sabe que vai dar errado, que não é gente para você. E está lá fazendo tudo errado, fazendo um negócio que você não pediu orientação para Deus. Deus fala, mas desintonizou de novo. Daqui a pouco deu problema. Volta para a igreja, conecta de novo. Daqui a pouco está tudo certo, desconecta. Aí tem o outro, que quando está tudo errado, quando está tudo certo, ele vai para a igreja. Deu errado alguma coisinha, ele sai da igreja. E Deus fica olhando para você nessa conexão absurda e desconexão, ele não consegue entender. Eu fico imaginando quanta gente perde de ouvir a voz de Deus porque desconectou, desintonizou. Minha palavra para você hoje é tão simples, que até uma criança poderia entender isso. Não se desconecte da presença de Deus. Se você quer interpretar a voz dele, fique no mesmo canal. Não mude de canal, permaneça nele. Fique nele que você vai aprender a distinguir a sua voz cada vez mais e cada vez melhor. Então, encerrando essa noite, essa mensagem, eu queria só que você entendesse isso. Se você quer ouvir a voz do seu pastor, vá para um lugar alto. Saia da baixaria desse mundo, da carnalidade dessa terra, das más notícias desse mundo. Vá para o lugar da palavra de Deus. Segundo, livre-se das interferências. Não deixe o diabo ficar sussurrando coisas no seu ouvido. Não deixe a carne ficar falando o que você tem que fazer. E não deixe o mundo ficar dizendo qual deve ser o seu padrão. E em terceiro e último lugar, não desintonize. Terça-feira que vem volta. E na outra volta. E na outra volta. E nunca mais pare de buscar a Deus. Seja num momento de bonança, seja num momento de tribulação. Continue conectado com a presença de Deus. Que você vai então ouvir a voz do bom pastor. Ela vai ficar clara e vai ficar visível para você. Eu trouxe um vídeo, vamos ver se a gente consegue assistir ele, gente. Um vídeo que mostra como é interessante quando as pessoas ouvem a voz do seu pastor. Ou melhor, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Será que está com som aí? As ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing! One more! Yeah, Eunice made him go away. Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Disse Jesus: as minhas ovelhas Será que as ouvem ovelhas ouvem a minha apenas voz. a voz do seu Será que pastor? você consegue ouvir a voz do seu pastor? Será que você consegue ouvir Deus e Jesus te chamando?
Vamos ficar em pé, chamar a nossa equipe de louvor aqui à frente, chamar a nossa equipe de intercessão. Nós vamos orar por você que está na sua sexta, sétima semana de campanha, e você que está na primeira, tá bom? Você que vai começar hoje seu propósito de oração. Aqui está o cartãozinho. Depois que você receber a oração, pega o cartãozinho aqui na frente, volta para o seu lugar e volte a semana que vem para a segunda semana de oração, tá bom? Então, sexta, sétima semana e primeira semana. Eu acredito que eu não chamei a quinta também não, né? Quinta, sexta, sétima e primeira semana. Quinta, sexta, sétima e primeira semana nós vamos orar com você aqui à frente, enquanto nós cantamos essa canção que diz assim: não tem nada melhor do que ser amigo de Deus, do que ouvir a sua voz, do que saber quem Ele é. Lembre-se, Deus não é uma informação, Deus é uma experiência para você. Informação nós temos muitas sobre Ele, mas hoje Deus quer te dar uma experiência sobre a pessoa dele. Enquanto nós estamos cantando, você pode vir à frente, quinta, sexta, sétima semana, e você que vai começar a sua campanha de oração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder De Jesus. de Jesus. O que Ele é? Meu bom pastor. De Jesus, o meu bom pastor. De
de Jesus, meu bom pastor. Senhor Jesus, nós acabamos de cantar que só o amigo do Senhor pode realmente tê-lo como pastor, porque a intimidade é gerada pela experiência pessoal contigo e não pelo acumulado de informações que uma religião traz. Por isso, em nome de Jesus, Pai, cada coração que entrou aqui essa noite, que o Senhor desfaça as informações acumuladas e traga uma experiência verdadeira e sincera com o bom pastor. Mostra que o Senhor é o pasto verdejante. Mostra que o Senhor guia as águas de descanso. Mostra, Senhor, que o Senhor refrigera a alma. Mostra quem o Senhor é de verdade. E que essa pessoa experimente e prove da Tua presença e não apenas saiba sobre ela. Por isso, em nome de Jesus, que nossos ouvidos, nossos olhos e nosso coração estejam sempre sintonizados na presença de Jesus, o nosso bom pastor, a fim de quando o Senhor nos chamar pelo nome, nós saibamos quem é o nosso pastor e para o que Ele está nos chamando. Nós te agradecemos por essa noite e obrigado por ser o nosso bom pastor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana, a gente se vê na terça que vem. O grande eu sou, Jesus, Ele é tudo para nós. E feliz ano novo também, Deus abençoe, ano de 2018 abençoado. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor.